Bem-vindos ao CanaCast, o podcast da Canaflex para falar de soluções de infraestruturas. Eu sou Eric Fabretti, hoje a gente vai falar sobre o microduto. Roda a vinheta. Estamos de volta, então, para falar de microduto, estamos com o nosso convidado, Marcelo Oriani. Tudo jóia, Marcelo? Obrigado pelo convite, primeiramente. Obrigado a todos que nos ouvem aqui no CanaCast. Meu nome é Marcelo Oriani, eu sou executivo de novos negócios da Canaflex e hoje nós gostaríamos de passar aqui algumas informações sobre o que é a microtecnologia e os microdutos associados aos microcabos e a distribuição de fibras óticas de um novo mercado e um novo processo. E o que de fato são esses microdutos? Esses produtos são uma evolução dos produtos que já existem. Existem produtos que são utilizados no mercado há muitos anos, que são os dutos de 32, 40, 50 milímetros em polietileno e são utilizados para fazer a passagem de cabos óticos, né, para todos os sistemas que nós temos hoje, desde a telefonia celular e principalmente na distribuição de dados, né, de dados para todo tipo de informação que nós temos hoje, né. Então seja uma internet, seja um streaming, tudo isso vem por fibra ótica. Então nós precisamos que a fibra ótica esteja presente em todos os pontos e, quem sabe, um dia em todos os lares. Legal. É bem pertinente o tema hoje, né, pelo fato da gente estar com uma questão de demanda de dados muito grande, né, no mercado. Exatamente. Qual Hoje qual que, a gente fala de microduto, qual que é a principal vantagem dele com relação ao subduto? Por exemplo, a gente sabe que tem os dutos para telecom, os subdutos e agora o microduto, que é uma nanotecnologia, podemos dizer? na verdade, o que acontece é a Microtecnologia. microtecnologia, ela vem na esteira de você conseguir fazer uma maior distribuição de fibras num espaço que você hoje tem cada vez mais reduzido. Você não tem espaço para fazer instalação subterrâneas ou mesmo nos postes, você não tem espaço suficiente para distribuir uma quantidade ainda maior de fibras, né. Então, houve um investimento muito grande nas fábricas de cabos óticos para fazer a miniaturização dos cabos convencionais. Esses cabos sofreram reduções de diâmetro e, por isso, muitas proteções dos cabos óticos foram retiradas. Então, os cabos reduziram os seus diâmetros. Essas proteções, elas deixaram de estar no cabo e passaram a estar nos microdutos. Os microdutos hoje são as proteções necessárias para que você faça uma instalação de um microcabo, tá? Então, a necessidade de você colocar mais fibras, mais acesso à fibra, e você não tem espaço disponível, então nós fizemos a miniaturização dos subdutos convencionais para dutos miniaturizados, que vão em diâmetros de 18 milímetros para baixo, A gente pode dizer tá? que essa é a maior vantagem A maior dessa vantagem. tecnologia. Exato. Associado a essa miniaturização dos dutos, que nós chamamos de microtecnologia, o fato é que você consegue também fazer obras sem a presença do cabo ótico. Você instala os microdutos, faz toda a obra civil e só depois da obra terminada, tudo concluído, que você vem com os cabos óticos, que são produtos relativamente caros, e você faz a instalação. E a instalação é feita de maneira muito simples, ou seja, por lançamento manual ou por sopramento. Sopramento é uma técnica da qual você pode fazer a instalação do cabo nos microdutos pré-instalados e você consegue lances aí de 200 e dependendo do tipo de instalação, das condições de campo, chega até 2 quilômetros de lançamento por sopramento. Por socamento. Exato. Ô Marcelo, sobre essa questão, de lançamento que você falou que varia, mas até 2.000 metros, o que que possibilita lançar 2.000 metros? A geometria do produto, como que é possível você lançar 2.000 metros de fibra? Bom, na verdade, a instalação do produto depende da topologia do terreno, depende de várias condições, eh, várias formas de instalação, e você
vai conseguir boas performances trabalhando com as boas práticas de instalação. Logicamente que você pode fazer lançamentos curtos ou lançamentos longos. Logicamente, se é uma área urbana onde você tem muitas curvas, curvas reversas e tudo mais, isso reduz a distância de lançamento. Mas quando você tem instalações em campos abertos, onde você tem uma topologia mais plana, uma topologia mais tranquila, você pode conseguir lances cada vez mais longos, né. Então é comum você ter lances com caixas de passagem a cada 2.000 metros ou a cada 1.000 metros, 500, 1.000 ou 2.000 metros, tá. Então vai logicamente que depende da topologia. Mas o método de lançamento por sopramento, ele é muito interessante, porque facilita muito a instalação e é muito rápida. Você consegue velocidades de lançamento de até de 50 a 60, 70, 80 metros por minuto. Então o lançamento é muito tranquilo, a equipe vai em campo, faz o lançamento, fecha a caixa e A quantidade de fibras lançada é padrão? Isso varia, em função do da ocupação no microduto por causa do atrito? na verdade, o que acontece é o seguinte, né, o projeto que vai definir a quantidade de fibras que você vai colocar em cada obra. Então, o número de fibras que está contida no cabo depende do projeto de obra. Aí vai depender de como você faz toda a parte de planejamento, porque o cabo é que vai determinar o microduto que ele vai ser utilizado. É o diâmetro do cabo que define o microduto. Então, se você tem um cabo com 10 milímetros, você tem que buscar um microduto que atenda a essa ocupação interna. Nós trabalhamos com valores de 50 a 75% de ocupação no microduto. Então, um cabo de 10 milímetros vai utilizar um microduto de 18 por 14. Então, ele tem 14 milímetros interno, 10 milímetros o diâmetro do microduto. Desculpa, o diâmetro do cabo. E com isso você consegue ótimas performances em lançamento e consegue fazer um lançamento a longa distância, né. Mas sempre respeitando a topologia da sua instalação. Se é uma instalação dentro de cidades, onde você tem curvas reversas, subidas, descidas e eh, muito mais interferências durante o percurso, logicamente você tem uma redução, mas sempre tentando a lances de acima de 200, 500, 1.000 metros. A própria geometria do produto também Exato, permite esse tipo, assim, exato. aquele negócio daquelas ranhuras. Exato. Aquelas ranhuras são projetadas exclusivamente para conseguir baixos coeficientes de atrito. Então você tem o polietileno com uma formação ranhurada interna, para que você tenha menor área de contato entre o cabo, que também é com uma capa de polietileno, e menor área de contato, você consegue menores pontos de fricção. Esses pontos de fricção geralmente são localizados nas curvas, e é por isso que uma topologia dentro de uma cidade que tem muitas curvas reduz o lance de Sopramento. de sopramento. Mas a o design interno do produto é feito justamente para reduzir o coeficiente de atrito e você conseguir fazer lançamentos cada vez mais longos. Ô Marcelo, aproveitando esse gancho das características do produto, como que ele é fornecido? Quais são os diâmetros? Característica de comprimento das bobinas? Como que a Canaflex Ótima pergunta, é bom a gente falar sobre isso. Esses produtos hoje, o mercado trabalha com diâmetros de 12 a 18 milímetros na maioria dos casos. Os dutos de 12 milímetros, que tem uma parede um pouquinho mais fina, um pouquinho mais reduzida, são 12 milímetros por 10, são utilizados principalmente para subdutagem. É onde você já tem um duto pré-existente e você coloca aquele duto. Ele é um duto mais frágil, então por isso ele precisa de uma outra proteção, um outro nível de segurança. Então você tem um duto pré-existente, você coloca outros microdutos, que nós chamamos de subdutagem, e aí depois, lá na frente, você faz o lançamento do cabo óptico. Então esses são os dutos de 12 por 10. Depois nós temos o grande chefe do mercado aí, que no caso o mais utilizado é o duto 14 por 10. Ele já tem uma parede de 2 milímetros e ele, em geral, ele é fornecido com capa.
Então são 7, 4 dutos. Essa capa é um agrupamento que a gente já Exato, você junta ele, coloca 4 dutos juntos e coloca uma capa sobre ele, ou 7 dutos e coloca uma capa sobre ele. Esses produtos são muito utilizados, em todas as outras a aplicações. Seja uma aplicação de vala aberta, que é a vala mais comum a ser feita, historicamente a que mais se usa, vala aberta, mas ele já está programado para ser utilizado em valas, eh, com novas tecnologias. Tecnologias que são tecnologias já amplamente dominadas pelo mercado e, por exemplo, é um processo que nós chamamos de MND, que é um método não destrutivo, aonde você tem uma máquina que faz a perfuração direcionada, pega os produtos do outro lado, aonde você quer, sem nenhum tipo de abertura de vala aberta e tudo mais, são só 2 pontos, o ponto de entrada e o ponto de saída, e você traz os microdutos puxando por baixo da via ou da estrutura onde você está fazendo a instalação. Então esse método não destrutivo vem sendo muito ampliado, muito utilizado para telecomunicações. E esses produtos são feitos com o intuito de atender a esse tipo de instalação. E outras formas de instalação que são as valas mais simples e mais rápidas de serem feitas, que são as microvalas, que um equipamento vem, vai fazendo um corte, e o corte é feito na profundidade correta, você coloca o microduto e já faz o fechamento de vala, e você consegue fazer aí uma instalação que demoraria semanas de vala aberta, você consegue fazer em 1, 2 dias, você faz essa instalação. Então esses produtos estão amplamente, confeccionados e projetados para atender essas novas tecnologias de instalação. Sendo que, além de tudo, essas novas tecnologias acabam reduzindo em muito o custo de instalação. Então, de repente, você consegue ter de 15 a 30% de redução no custo da mão de obra e do processo de instalação, que é o processo mais oneroso numa obra de telecomunicações hoje. E quando falamos de telecomunicações, estamos falando de todo tipo de transmissão de dados por fibras, né? Então não é só telecom, é principalmente datacom, né? Então, esses produtos hoje você consegue utilizando esses produtos, uma redução na obra na casa dos seus 15 até chegando até 30% de redução de custo. Então isso é bem significativo. legal, Marcelo, a gente explorou bastante o assunto, né. Teria mais alguma coisa que você quer deixar de mensagem para o nosso público sobre esse nosso lançamento? A Canaflex está lançando o produto, né. Isso, a Canaflex acabou de botar no mercado esse produto, é um lançamento que nós colocamos para que o mercado tenha uma opção, né, isso já é amplamente difundido na Europa, Estados Unidos, mas esse mercado no Brasil ainda carece de uma evolução. Mas toda a nossa tecnologia está disponível para o mercado, podemos fazer produtos sob medida ou podemos fazer produtos com as características de cada cliente, mas a Canaflex já tem uma linha completa desses produtos, nesses diâmetros que eu falei aqui agora há pouco, e nós queremos na verdade, ampliar esse mercado e conseguir uma boa participação nele, tá. Então a Canaflex está disponibilizando esse produto para o mercado hoje em dia. Bom, Marcelo, queria agradecer sua presença. Muito obrigado pelo bate-papo aqui com a gente, foi bastante esclarecedor. Eu que agradeço, obrigado. E para vocês que acompanharam até aqui, nos siga na nossa rede social para ficar a par do que está acontecendo de novidade no mercado. E até a próxima.